Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que o amor de Deus toque profundamente o seu coração, te encha com a graça que vem dele. Que este dia seja muito abençoado para você, muita luz, muita graça. Jesus nos faz uma pergunta fundamental: quem sou eu para você? Qual resposta a gente deve dar? Sempre quando a gente lê a palavra de Deus, nós devemos nos perguntar o que o Senhor quer nos dizer. Então, quando Jesus pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou e quem sou eu para vocês? Essa pergunta é muito atual, porque nos leva a pensar qual é o lugar de Deus nas nossas vidas. Acompanhemos a proclamação do Evangelho, a reflexão, pensando então quem é Jesus para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 9, de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, irmão, que a graça de Deus entre profundamente nos nossos ouvidos e penetre o nosso coração, para que possamos acolher com a dignidade que merece a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus falando às nossas vidas. Que a graça de Deus nos permita acolher esta palavra de salvação e fazer dela sentido para as nossas vidas. Pergunta de Jesus, nós temos tanta oportunidade de ouvir esse evangelho, também os outros evangelistas, é uma pergunta que faz a gente refletir sobre quem é Deus e qual o lugar que Ele tem em nossas vidas. Jesus dirige-se aos seus discípulos fazendo uma pesquisa, né? Quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta dirigida aos discípulos, perguntando o que o povo está falando dele, é uma pergunta significativa, porque ele pretende saber qual é a resposta que as pessoas dão àquilo que ele faz, àquilo que ele ensina. E aí vem respostas que não correspondem de verdade àquilo que Jesus é, porque vai colocá-lo como se ele fosse uma réplica, né, de alguém que já viveu no passado. Tem aí uma teoria de reencarnação, né, dizendo que ele é alguém que viveu no passado e agora volta. Jesus, ele então passa para uma pergunta mais significativa ainda, que é aquela em que ele pergunta: e vocês, quem eu sou para vocês? E aí essa pergunta, sim, ela é uma pergunta muito interessante, porque leva-nos a pensar o que Jesus representa verdadeiramente nas nossas vidas? Quem é Ele para nós? Pedro, então, vai dizer que Ele é o Cristo de Deus. Interessante a gente pensar nesta palavra, né, que Pedro usa para falar de Jesus, o Cristo de Deus. Cristo, a palavra Cristo, é a mesma palavra usada para ungido, né? Então, nós temos aí uma derivação também dessa palavra para cristão, né? Que cristão é aquele que é ungido, né, pelo Senhor, na unção do Cristo, que é ungido por excelência. Depois também vem daí a palavra crisma, né, que é justamente a experiência da unção em nossas vidas. Então, Pedro reconhece Jesus como ungido. E aí, para a gente compreender isso, na cultura judaica, os reis
eram ungidos para poder exercer a missão. Eram escolhidos os reis, ou melhor, herdavam, por sucessão o reinado, e quando iam tomar posse como rei, ele era ungido. E o Cristo é o ungido de Deus. Ele não passou por uma unção como os reis, que num determinado momento são ungidos, mas ele é o ungido. É aquele que vem já para apresentar o reino de Deus. Ele é o Messias, o ungido de Deus. Então, reconhecer Jesus como Cristo de Deus é justamente trazer presente toda a promessa do Antigo Testamento de que Deus enviaria o seu ungido para plenificar a presença do reino no meio de nós. Ele veio para estabelecer o reino, que é um reino de amor, um reino de solidariedade, de partilha, reino de paz. Então, o Cristo ungido de Deus é o próprio Deus no meio da humanidade. Então, Pedro faz essa profissão de fé. Depois, é interessante que Jesus pede para que eles não falem para as outras pessoas sobre isso. Por que essa insistência de Jesus com relação a isso, a esse segredo? É justamente chamado de segredo messiânico. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque cada um de nós somos chamados a fazer a nossa experiência com Jesus. Eu não posso responder por você a essa pergunta que Jesus faz. Quem sou eu para você? Ela é uma pergunta que cada uma vai fazer a partir da experiência que tem com o próprio Senhor. Então, esse segredo que Jesus pede é justamente para lembrar que cada um de nós devemos fazer a experiência. É como quando a gente chega em um determinado lugar, tem pessoas que querem falar das outras para a gente. E muitas vezes a gente pode ficar com a imagem da pessoa a partir do que outra nos deu. E aí nós somos chamados, tanto em relação às pessoas como em relação a Jesus, a ter a possibilidade de conhecer, a partir das nossas relações, dos nossos próprios olhos, a nossa própria relação com a pessoa, para a gente poder descobrir realmente quem é Jesus ou quem é o outro. Senão a gente fica com a imagem que não é tão fiel, porque é uma imagem que nos foi transmitida sem uma experiência. Então Jesus nos convida a fazer de verdade experiência com Ele, para poder responder quem é Ele em nossas vidas. E aí logo depois Jesus vai mostrar que essa unção, da qual Ele é detentor, é ungido por excelência, não tira dele a passagem também pela experiência de sofrimento, de rejeição, e nem de morte. Então ele anuncia, logo depois da profissão de fé que Pedro faz, dizendo que ele é o Cristo de Deus, ele anuncia o que esse Cristo de Deus vai passar. Sofrimento, perseguição, condenação, morte, mas experimentará também a ressurreição. Então Jesus mostra para nós que ele é o ungido por excelência e que a sua unção comporta o assumir o compromisso com o reino, com o projeto de Deus na sua totalidade. E isso comporta também essa entrega que se fará de uma forma plena na cruz. A cruz se torna o trono onde o ungido de Deus, o Rei Jesus, ele manifesta a plenitude do seu reinado. A cruz de Cristo torna-se então uma expressão do trono onde o rei se senta para fazer aquilo que é importante pelo reino. E a cruz, então, é o lugar onde Jesus está para manifestar a plenitude da salvação de Deus para a humanidade. Mas aí não é o seu lugar ainda, porque o seu lugar é no lugar do ressuscitado. Por isso ele anuncia também que o Cristo Senhor ressuscitará. E isso é o que mais marca, porque a ressurreição é justamente a comprovação de que aquilo que Pedro proclamou, que Jesus é o Cristo de Deus, é uma realidade totalmente verdadeira. E este Cristo de Deus, ele senta-se no trono dos céus para, junto com o Pai e o Espírito, manifestar o seu pleno reinado e assim realizar
totalmente esse projeto de salvação de Deus na humanidade. Que Deus nos conceda a graça de acolher a verdade de Cristo, de nos perguntar sempre quem é Ele em nossas vidas, qual lugar Ele ocupa na nossa existência, e fazer das nossas vidas um lugar onde o Senhor reina verdadeiramente. Venha sobre todos a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, não esqueça de dar o seu joinha aí, curtir, o vídeo, também de compartilhar com outras pessoas e também, se puder, comente aí no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso às reflexões. Um abraço forte, fica com Deus.